sinceramente, quando eu li isso daqui eu fiquei sem acreditar. Tipo, é sério que a autora realmente vai fazer isso? E nós simplesmente temos a possibilidade de um novo conflito em Sonobisque Down, aonde o Gojo pode se apaixonar pela Akira. E o motivo dele acabar se apaixonando por ela eu vou te falar nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai te surpreender com ele. Além de uma teoria que pode se confirmar de alguns inscritos que comentaram nos vídeos anteriores que eu também vou falar nesse vídeo. Quer saber qual é o motivo dele e também qual é essa teoria? Então vem comigo que eu vou te explicar tudo. Tudo isso começou com o Gojo, que tinha chamado a Akira pra ir na sua casa, afinal ele precisava de ajuda para confeccionar todos aqueles apetrechos que eles iriam utilizar naquele evento de cosplayers. E obviamente a Akira já chegou ali, pois ele tinha convidado ela e ela tinha perguntado sobre o avô dele, se ele não ia achar nada de estranho sobre aquilo, mas ele falou que não, já tinha avisado o avô dele, então eles vão pro quarto do Gojo. No momento que eles vão ali pro quarto, ela vê os pincéis que ele utiliza para fazer o rosto e os detalhes ali das bonecas Ginas. Ela então pergunta se ele faz aqueles rostos com aqueles pincéis que são extremamente finos, e ele diz que sim, mas que tem outros que são ainda mais finos do que aqueles, e ela fica extremamente surpresa e pensa, olha, tem algo mais fino que isso, é sério mesmo? Ele fala que sim, afinal eles precisam fazer os detalhes bem grandes nos rostos das bonecas e é por isso que eles passam tanto tempo fazendo aquilo. Kira então começa a admirar o trabalho do Gojo, afinal ela sempre admira e gosta bastante de quem dedica muito tempo e muito esforço naquilo que tá fazendo. Nesse momento o Gojo já olha pra ela e ela olha pra ele, eles têm aquela troca de olhares que a gente já conhece de Sonobisque Down. E depois disso eles já começam a confeccionar alguns dos apetrechos que eles vão utilizar, como por exemplo um olho que ia ficar ali em cima da mesa, e eles começam também a fazer algumas das comidas, afinal eles iam fazer meio que um banquete ali. Enquanto eles estão fazendo aqueles banquetes, eles começam a falar que aquele jogo é um pouco estranho, afinal eles não conseguiram entender direito. Eu posso falar que eu também não entendi a história disso, só sei que o Gojo sentiu muito medo enquanto ele tava jogando. Enquanto eles estão fazendo aquilo dali, a Akira começa a falar que sim, aquilo dali era bem difícil de fazer, mas era ainda mais difícil quando você tá fazendo sozinho aquilo dali, e que é bem mais divertido quando você tem alguém para fazer junto de você, principalmente quando você demora um tempo a mais. Enquanto isso, o Gojo ele corta o assunto para uns chifres que ele tava fazendo ali para Kitagawa, e ele sentiu exatamente isso, que realmente foi algo que ele demorou muito tempo para fazer e que ele não gostou tanto. Afinal, a gente já viu como é que o Gojo fica sempre que ele passa muito tempo investindo e fazendo simplesmente um cosplay. É então que ele começa a falar ali sobre a Kitagawa, enquanto ele tá falando sobre todo o esforço que ele tem feito para conseguir conquistar aqueles cosplay. Ela acha aquilo dali simplesmente genial, afinal é algo que ele tá tentando, e ela fala que ela poderia ajudar ele no caso deles fazerem aquilo novamente, ou seja, ele meio que tá convidando ela para ir novamente ali na casa dele para ela poder ensinar ele a fazer mais daqueles apetrechos. Enquanto isso, o Gojo começa a perguntar para ela sobre como foi que ela entrou nessa vida de cosplay, e ela fala que ela começou há poucos anos, mais ou menos 2 anos que ela tá fazendo aquilo dali. Ela até mostra para ele uma foto dela fazendo um cosplay e ele fica bem envergonhado, afinal era de uma garota que ele conhecia bastante, que era uma presidente Luna. Enquanto ele tá falando sobre aquilo, ela fala que ela não tinha os seios daquela garota, então ela teve que usar uns seios falsos, e ele pergunta, é sério que você utilizou eles mesmo? Ela fala que sim, pergunta por quê, e ele fala que ele também usou, que foi aliás naquele capítulo em que ele conheceu a primeira trap de Sonobisque Down. Enquanto eles estão falando daquilo, ela começa a falar que apesar daquilo, ela passou muito tempo sem poder fazer os seus cosplay, e ele pergunta o porquê que ela não poderia fazer, e ela começa a falar um pouco sobre o seu passado. E é nesse momento que a gente vê que ela gostava muito dessas coisas de mangá, de anime e tudo mais. Entretanto, a sua mãe pensava que aquilo ali não era algo sério e simplesmente jogou tudo fora. É nesse momento que ela criou outra personalidade e falou que mesmo que as suas amigas gostassem daquilo, era algo que ela não queria fazer e que ela não gostava. Isso acabou mudando quando ela entrou para a faculdade, que apesar dela não falar para ninguém, ela ainda assim, por ela não estar morando mais com a sua mãe, ela finalmente pegava algumas coisas, por exemplo, da Black Lovilha. Entretanto, enquanto ela estava comprando um dia, 2 de suas amigas da faculdade tinham visto ela comprar, e ela pensou que tinha acabado, que ela nunca mais ia conseguir fazer amigos. Entretanto, aquelas suas 2 amigas gostaram bastante, afinal elas eram muito fãs daquele jogo e também daquele anime, e que aliás essas 2 são as atuais amigas dela que também vão participar daquele evento de cosplayers. E ela fala que ela é muito grata a todas elas, e obviamente o Gojo
fala que ele também se identifica muito com ela e entende tudo aquilo que ela passou. Afinal, ele tá fazendo tudo aquilo pela Kitagawa, por ela ter criado expectativas nele. E nesse momento, por ela encontrar alguém que passou pela mesma coisa que ela simplesmente fica muito alegre, muito compadecida com tudo aquilo que ele disse, e ela fala que ela vai contar mais sobre a história dele no outro dia que ela for ali na casa dele para eles poderem conversar melhor. E o Gojo fala que sim, que ele vai gostar muito daquilo. Enquanto eles estão conversando, acaba chegando a prima do Gojo ali e fala que ela trouxe uma comida para ele e tudo mais, só que quando ela abre ali, ela simplesmente vê aquele olho que eles estavam fazendo e começa a gritar. Eles explicam para ela tudo aquilo e nós cortamos para Juju-sama junto com as suas amigas, e é nesse momento que eles já tinham escolhido o local ao qual eles iam fazer o banquete. E é aqui que tudo pode começar, afinal, como foi falado na outra teoria, pelo Gojo achar que a Kitagawa simplesmente não gosta dele, e por ele achar que ele nunca iria conseguir alguém como ela, e por ele ter encontrado alguém que é meio que parecido com ele nessa questão das pessoas não aceitarem ele pode sim acabar se apaixonando pela Kira, não tão forte como o tanto que ele gosta da Kitagawa, mas ainda assim gostar bastante dela, e isso acabar gerando um conflito, que claro, no final seria resolvido com ele ficando com a Kitagawa, mas ainda assim um conflito bem interessante para dar uma prolongada na obra de Sonobusuke Doll. Mas e você, o que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo, afinal a sua teoria pode ser o tema do próximo vídeo aqui do canal. E se tu quiseres mais vídeos de Sonobusuke Doll, já te inscreves aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.